Mais uma vez, muito bom dia para você, obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. Vamos começar falando da votação dos projetos aí que acabam de ser votados pelos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul. 4 projetos inicialmente pautados, 3 executivo e 1 poder judiciário e mais de 70 projetos de resolução que concedem comendas de mérito legislativo e títulos de cidadão sul-mato-grossense votados em bloco pelos deputados estaduais, tudo isso visando lá no dia 31 de outubro a concessão desses títulos e comendas em sessão solene especial lá no Rubens Gil de Camilo e que vai contar com transmissão aqui da TV Alemes. Mas vamos começar falando do primeiro projeto que estava na pauta de hoje, que é o projeto de lei de número 214, encaminhado pelo Poder Judiciário. Essa matéria ela passou ontem em primeira discussão, está tramitando em regime de urgência após acordo de liderança e hoje foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados. Não houve emendas ao longo da tramitação, então já segue para a sanção do Poder Executivo, que cria uma nova vara judicial lá na comarca de Paranaíba. De acordo com o Poder Judiciário, há uma crescente demanda de processos judiciais lá no município, que se justifica então na criação de mais uma vara judicial no fórum em Paranaíba, matéria aprovada pelos deputados e já encaminhada, como eu disse, então para a sanção do governo. O próximo projeto, votado também e aprovado pelos deputados estaduais, projeto de lei complementar de número 9, encaminhada pelo Poder Executivo, que hoje foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão, e que altera as exigências para os cargos de agente de polícia judiciária e agente de polícia científica na Polícia Civil. Altera trechos da lei orgânica da Polícia Civil, mas visando o quê? Permitir que além dos diplomas de bacharel em nível superior e de licenciatura também em nível superior, que os diplomas de tecnólogo sejam reconhecidos como de nível superior para fins de cumprimento de requisitos no ingresso nessas duas categorias que eu mencionei. O governo do estado justifica, inclusive, no projeto, que essa mudança ela é importante para o próximo concurso público da Polícia Civil, que deve ser publicado em breve, mas como havia ainda essa dúvida com relação ao diploma de tecnólogo, que é um pouco mais recente, né, essa formação em tecnologia se comparada ao bacharelado e à licenciatura, então o Poder Executivo traz esse esclarecimento na legislação para esse concurso, para esse certame que deve ser aberto em breve. Projeto de lei complementar de número 9, então aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito, para daí sim voltar para uma segunda discussão no plenário. Próximo projeto? Projeto de lei de número 208, também encaminhado pelo Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em primeira discussão, a constitucionalidade, a legalidade do projeto, e faz uma transferência do auxílio invalidez, que é um benefício garantido aos servidores do Poder Executivo, do auxílio invalidez que hoje está no âmbito do MSPrev, do regime próprio de Previdência Social, para o Estatuto dos Servidores. Por quê? O governo justifica que a reforma da Previdência ela excluiu a possibilidade da concessão previdenciária do auxílio invalidez, que é um benefício que é pago a pessoas aposentados e servidores que têm doenças incapacitantes e recebem um plus nesse salário, até porque às vezes muita gente depende de ajuda para o seu cotidiano. Então, há a concessão desse auxílio invalidez. Mas o Ministério da Previdência fez um alerta ao governo do estado, dizendo que a concessão desse auxílio no âmbito do regime próprio de Previdência Social, do MSPrev, ele é irregular, ele poderia impedir a emissão de um certificado de regularização previdenciária, que inclusive a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto. Sem esse certificado de regularização previdenciária, o governo não consegue obter, inclusive, financiamentos públicos, né, concessão a convênios com o governo federal. Então, ele fez a transferência do regime próprio de Previdência para o Estatuto dos Servidores. A concessão desse auxílio, ele já partia dos cofres do Estado. O governo até fez essa consideração para o governo federal, mas que ainda bateu no martelo que isso não deveria constar na legislação sobre previdenciária. Então, transferiu para o Estatuto dos Servidores a concessão desse benefício, que é custeado com recursos do Poder Executivo Estadual. Então, matéria aprovada em primeira discussão vai para a análise das comissões de mérito para voltar para uma segunda discussão no plenário.
O próximo projeto também é do Poder Executivo, o projeto de lei de número 209, também aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais, que traz uma alteração no quadro de servidores da Fundação de Saúde, que é onde se concentram os servidores que atuam na saúde estadual, ligados ao Poder Executivo estadual, aliás, aqui no nosso estado. O governo diz que essas mudanças são para atender a demandas existentes nas unidades estaduais de saúde e que, inclusive, vão permitir em breve a realização de concurso público, pois o quadro de servidores, então, vai estar atualizado. São mais 250 profissionais de serviços hospitalares, mais 300 técnicos de saúde e reduz a quantidade de auxiliares. Ao todo, então, são mais 275 profissionais de saúde no quadro de servidores da Fundação de Saúde do Poder Executivo. Matéria, como eu disse, aprovada em primeira, vai para análise das comissões de mérito antes de voltar mais uma vez para a discussão do plenário. Então, foram esses 4 projetos analisados inicialmente, depois nós tivemos a votação em bloco de 77 projetos de resolução em discussão única, todos eles aprovados pelos deputados estaduais. Os projetos de resolução 21, 22, 26, 29, 30, 33, 35, de 36 a 82, de 84 a 87, 89, 91, 92 e de 94 até o projeto de resolução de número 109. São vários, como eu mencionei, 77, mas todos eles terão o nome da pessoa homenageada publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Esses, então, foram os itens votados na pauta de hoje, na ordem do dia. Os deputados também deliberaram ao final da ordem do dia sobre os requerimentos, as indicações, e na sessão de hoje, 2 requerimentos e 9 indicações. Um balanço, então, da discussão de hoje na fase da ordem do dia da sessão plenária. 10 horas e 52 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre um pedido feito pelo deputado Renato Câmara. Na sessão de ontem, ele comentou sobre o mau estado de estradas e vicinais lá em Sidrolândia e que estariam complicando o escoamento da produção de aves. Hoje, o deputado Renato Câmara fez um pedido semelhante, mas pedindo ao governo do estado estudos para o asfaltamento da MS 355, que liga o município de Terenos até o município de Dois Irmãos do Buriti. E esse asfalto que ainda não existe por lá também estaria complicando o escoamento da produção de aves. Esse é um pleito, senhor presidente, que estou reiterando e já foi apresentado anteriormente o protocolo através da indicação 480 e a referida rodovia é de suma importância para o desenvolvimento econômico, social de ambas as localidades, sendo um corredor essencial para o escoamento da produção agrícola, especialmente da avicultura, pecuária e outras culturas relevantes na região, além de ser fundamental para o deslocamento diário dos moradores. Esse é um pleito também da Frente Parlamentar da Avicultura, que tem feito várias reuniões com os produtores de aves, e nós sabemos que a produção de aves nessa região é principalmente para exportação. E o frango grilled, que é produzido nessa região, ele precisa ter 1,5 kg mais ou menos. Acima disso, ele acaba passando do padrão de exportação. Então, quando você tem um acesso que está intransitável, você acaba deixando esses frangos comendo e se desenvolvendo nas propriedades. E ele acaba, então, passando do peso de qualidade e exigido para exportação, causando prejuízos aos produtores. Além disso, o frango é muito sensível para ficar num caminhão que não consegue se locomover para o abatedouro. Então, diante disso, senhor presidente, reitero aqui a presente indicação, porque vejo que é fundamental para o desenvolvimento do estado e também de toda essa região.
A deputada Gleice Jane também fez pedido ao Poder Executivo solicitando informações com relação à liberação do recurso para projetos já aprovados e vinculados à Lei Paulo Gustavo. De acordo com a parlamentar, esses projetos aprovados já estão com o cronograma previsto, nos próprios projetos atrasados, isso porque o Poder Executivo ainda não realizou o repasse de nenhum centavo. Sobre os recursos da Lei Paulo Gustavo. Nós fizemos aqui, no início do ano passado, logo que eu assumi o mandato, junto com o deputado Pedro Kemp, uma audiência pública no qual nós debatemos, discutimos a Lei Paulo Gustavo. Depois fizemos um movimento aqui na Assembleia, vários colegas deputados entraram em contato com as prefeituras para garantir que todas as prefeituras estivessem participando da Lei Paulo Gustavo e os deputados que aqui estavam entraram em contato com as prefeituras e nós conseguimos, no estado do Mato Grosso do Sul, garantir que os 79 municípios estivessem participando da Lei Paulo Gustavo. E para a gente, naquele momento, foi uma grande vitória. Mas, de lá para cá, eu venho atendendo demandas de organizações culturais a todo momento questionando por que o recurso não chegou. E a gente já teve projetos que foram protocolados, que passaram, que estão aguardando o recurso, que o projeto já passou o período da execução, que não recebeu ainda, deputado Pedro Kemp, o recurso. O recurso está na Fundação de Cultura. São mais de 52 milhões do governo federal que está na Fundação de Cultura e que os grupos sequer têm resposta ou sabem o que é que está acontecendo. Nós temos também grupos como o de Dourados, que quer fazer a organização do trabalho do dia 20 de novembro e que ainda não tem qualquer resposta. Ou seja, o recurso vai chegar depois de passado o período da execução, como é que isso vai ficar? E aí o movimento de cultura, o Fórum Estadual de Cultura, está chamando hoje uma reunião, que eles estão chamando inclusive de chá revelação, com a Fundação de Cultura, que acontece hoje à tarde, para que a Fundação de Cultura esclareça essa situação e o que é que está acontecendo com os recursos da cultura. Deputada Gleice Jane também apresentou na sessão de hoje moção de repúdio a ataques homofóbicos contra o vereador eleito lá no município de Dourados, Franklin. De acordo com ela, o vereador eleito, deve tomar posse no dia 1º de janeiro, tem se sentido intimidado com diversos ataques nas redes sociais, pessoais também. O vereador, como eu disse, foi o segundo mais eleito, o segundo mais votado no pleito do último dia 6 de outubro. E a deputada Gleice Jane, então, fez a apresentação dessa moção de repúdio na sessão de hoje. Franklin é um dos vereadores eleitos assumidamente LGBT e vem sofrendo da extrema-direita ataques cruéis à sua orientação sexual. Então, a gente faz aqui uma moção de apoio ao Franklin, ressaltando a importância dessa luta, dessa pauta, da garantia de que todas as pessoas possam participar de um processo eleitoral com segurança. Nós precisamos garantir que a política seja um espaço seguro para as mulheres, para as pessoas LGBTQIA+, para a população negra, enfim, a política tem que ser um espaço seguro para todo mundo participar dela. O vereador eleito Franklin é um menino jovem que com certeza fará grande diferença na Câmara Municipal pela sua condição intelectual e de mobilização, de história, de luta em defesa da educação e das lutas sociais. E eu acredito que esses ataques não são somente pela sua orientação sexual, deputado Pedro. Os ataques são também pela qualidade que o Franklin irá executar dentro da Câmara Municipal. E a gente sabe que quem tem essa capacidade, às vezes, no espaço da política, é atacado de outras formas para poder minar o debate sério da política. Então, a gente tem aqui, apresenta essa moção de apoio ao Franklin pelos ataques que ele vem sofrendo, mas também porque nós precisamos garantir que a política seja um espaço sério de debate e importante para que todas as pessoas estejam seguras. Obrigada. Só para corrigir a informação que eu dei anteriormente, ela repudiou o ataque, mas a moção apresentada foi moção de apoio a esse vereador eleito lá em Dourados.
11 horas em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre uma fala do deputado Pedro Kemp durante o pequeno expediente da sessão de hoje. O parlamentar repercutiu um plano em elaboração do governo federal que planeja substituir alguns agrotóxicos por bioinsumos. O governo federal trabalha na elaboração de um plano que visa substituição de agrotóxicos altamente tóxicos e perigosos para insumos biológicos. A informação foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Não há ainda uma data para o lançamento da medida, mas o plano está em fase de elaboração e o objetivo é substituir agrotóxicos altamente tóxicos e perigosos e então mapeá-los, fazer um programa envolvendo a Embrapa, as universidades, as empresas, de substituição desses agrotóxicos por bioinsumos, por biológicos. O presidente bateu o martelo, o presidente Lula, e agora vai fechar a portaria que institui o programa. E vamos debruçar sobre quais agrotóxicos e quais serão os estímulos que serão dados para a substituição, disse o ministro Paulo Teixeira. O ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, comentou a medida dizendo: não é razoável que agrotóxicos que são proibidos na Europa e em outros locais tenham livre comercialização aqui no Brasil. Isso só atenta contra a saúde do nosso povo e da nossa gente. Então, é isso que vamos debruçar, sem nenhum tipo de caça às bruxas, sem nenhum tipo de perseguição, apenas fazendo um estudo, um debate na sociedade, para ser um processo de substituição na direção de uma alimentação saudável. As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, em Brasília, e o governo anunciou uma série de medidas voltadas para o abastecimento alimentar e a produção orgânica. Quero lembrar, senhor presidente, que o governo anterior liberou nos 4 anos 1.560 tipos de agrotóxico. E o deputado Lucas de Lima apresentou o projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e que institui a musicoterapia como uma terapia complementar para pessoas com deficiência no Estado. Eu trago um projeto de lei que cria o programa de incentivo à utilização de musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. Atualmente, 1 em cada 100 pessoas possui o transtorno do espectro autista. E no mundo já são mais de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, de acordo com a ONU. A música exerce um poder terapêutico indescritível na vida dessas pessoas. Os benefícios são alcançados a curto, médio e longo prazo, e os resultados alcançados podem ser mantidos por toda a vida, de acordo com a individualidade de cada caso, e já nas primeiras sessões é possível se observar o envolvimento do autista. Há algumas semanas, o deputado Paulo Duarte já havia repercutido no plenário aqui da Assembleia Legislativa uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade de uma lei apresentada por ele em 2022 e aprovada naquele ano, e que obrigava empresas de telefonia móvel a trazerem nas faturas dos consumidores um balanço com relação à velocidade média de internet fornecida para aquele dispositivo ao longo de todo o mês. As empresas de telefonia ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Há algumas semanas o Supremo decidiu que os estados têm sim competência legislativa para tratar desse assunto, o direito do consumidor, e o acórdão foi publicado recentemente. E agora, então, com o acórdão publicado, o deputado Paulo Duarte celebrou essa publicação e reafirmou que as assembleias legislativas, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas de todo o país, têm sim competência para legislar sobre direitos do consumidor, inclusive na área das telecomunicações. Sobre um projeto de lei de minha autoria, projeto 5.885, que foi aprovado no ano 2022,
que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet móvel de banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentarem na fatura mensal informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Então, essa lei foi aprovada por esta Casa em 2022 e a Associação Nacional dos provedores, das empresas provedoras de internet, entraram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal. Até o doutor Fábio me alertou isso. Eu acho que é importante porque isso fortalece o poder legislativo estadual, já que o acórdão, né, que eu tenho aqui em mãos, por maioria, né, por 7-3, votaram pela constitucionalidade da Lei 5.885, que trata desse tema que falei agora, e com os votos, né, pela constitucionalidade da lei, ou seja, o Poder Legislativo Estadual, deputado Coronel Davi, pode legislar, até porque é competência concorrente, em relação a concessionários de serviço público, quando tratar-se de direito do consumidor. A Constituição brasileira, ela traz uma série de possibilidades que cada ente pode legislar, União, estados e municípios. Pelo texto da Carta Magna, os estados é o ente que tem a menor capacidade de legislar sobre alguns assuntos. A maior parte ficou para a União e para os municípios. Então, mais um assunto que os parlamentares também podem agora, e que o Supremo Tribunal Federal garantiu, que podem legislar e atender a demandas da população dos estados. E o deputado Renato Câmara, algumas semanas, apresentou um pedido ao governo do estado, fazendo a solicitação da elaboração de um plano de cargos e carreiras para os servidores da Agraer. Na sessão de hoje, o deputado Renato Câmara fez um pedido semelhante, mas da proposição pelo Poder Executivo, porque é só o Poder Executivo quem pode propor algo nesse sentido, de um plano de cargos, carreiras e salários aos servidores da Fundação de Turismo do estado. Solicitando que seja encaminhado o projeto de reestruturação e reorganização do plano de cargos e carreiras do quadro pessoal da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, bem como que seja elaborado em conjunto com os servidores. Essa é uma reivindicação dos servidores, recebi esse pleito para que se possa alinhar várias questões importantes para que se possam ter a valorização necessária dos servidores da Funditur. Bom, o deputado Renato Câmara também lembrou que há uma lei federal que obriga proprietários de propriedades rurais em faixa de fronteira, que ainda há um prazo de 1 ano para que eles confirmem, levem vários documentos aos cartórios, confirmando quais são as áreas dessas propriedades. De acordo com o parlamentar que já havia falado sobre esse assunto também aqui no plenário, esse prazo é curto e que ele deve propor nas próximas semanas a realização de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto e, inclusive, sugerir ao governo federal, ao Congresso Nacional, uma ampliação desse prazo que, como eu disse, se encerra em 1 ano. 11h08 em Mato Grosso do Sul. Então, com essa informação a gente encerra a edição de hoje aqui do Redação Final, a última da semana, agradecendo muito pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Lembrando que amanhã, 8h30 da manhã, tem Jornal Parlamentar ao vivo com um resumo completo de todas as atividades aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Outras notícias, como sempre eu falo, lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Inclusive o site hoje destacando aqui propostas do deputado Júnior Mock e propostas também do deputado Roberto Achioca. Essa Redação Final volta na semana que vem, logo após a sessão plenária. Tchau!